Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Diálogos Luso-Atlânticos comigo e com o Rui Badaró. Hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre as eleições no Brasil que vão ter em breve o seu desfecho com a votação no próximo fim de semana. E eu pergunto ao Rui o que é que pode salientar esta semana, aliás, na semana que acabou de passar, o que é que pode salientar como relevante para que em Portugal percebam o que é que se passa com as eleições neste momento? Olá, João, espero que esteja tudo bem consigo e com todos aqueles que nos acompanham aqui nos Diálogos Luso-Atlânticos. Pois bem, a última semana foi uma semana fértil para discussão para a mente daqueles eleitores de um lado ou de outro, e justifico. De um lado, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não compareceu a um debate. Talvez já estratégia, talvez não, com certeza, estratégia aí de sua equipe. De outro lado, nós tivemos um aumento do número das fake news e um debate em torno da liberdade de expressão, né? O Uhum. grupo A afirma que liberdade de expressão não se pode limitar sob justificativa alguma. O lado Uhum. B coloca que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E ponto. Né? Isso tomou aí as discussões ao longo da última semana. O que chamou a minha atenção, João, em verdade, foi justamente o dia de domingo, quando no domingo, logo pela manhã, o político, né, a pessoa, político chamado Roberto Jefferson, que cumpre prisão domiciliar em sua residência no interior do estado do Rio de Janeiro, ele fez um vídeo atacando uma ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e proferindo aí uma série de xingamentos contra ela, e etc, 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 tentando aí, parece-me, entoar uma narrativa conspiratória, querendo Sim. ser um novo mártir aí para aquele candidato que ele apoia. Parece-me isso, é opinião pessoal. O fato Uhum. é que a Polícia Federal, ao cumprir o mandado de prisão, foi recebida a bala na residência desse político, e não só a bala, mas também a granada. E alguns dos estilhaços das granadas, atingiram aí dois agentes da Polícia Federal, em que pese estejam bem, isso não é algo normal. E passaram o dia de domingo discutindo a, abre aspas, rendição, fecha aspas, desse político, para que ele deixasse de cumprir a prisão domiciliar e voltasse ao complexo prisional para cumprir sua pena. É algo abjeto, João, é algo nojento, surreal para se viver na semana das eleições, porque neste domingo nós teremos a segunda volta, ou o segundo turno das eleições aqui no Brasil, que decidirão quem será o nosso próximo chefe de Estado. Com relação às eleições, são essas as novidades. A semana correrá quente aqui no Brasil, com certeza, e imagino nos nossos próximos diálogos teremos aí muitas novidades. Sim, eu também acho que sim, até porque com as eleições vai haver a definição de quem será o próximo presidente e isso implicará que muitas coisas tenham que ser ditas e feitas até tudo estar a funcionar. Eu agora gostava de falar de uma situação que infelizmente vem a afetar cada vez mais os advogados, que tem a ver com o burnout. O Conselho Regional de Lisboa fez três podcasts sobre burnout, fez uma conferência sobre o tema e no fim de semana saiu num jornal português um depoimento que eu considero muito, muito relevante, porque de facto um sócio, presumo que ele ainda é sócio, de uma das maiores sociedades de advogados portuguesa, assumiu num diário, num jornal que é o Observador, a existência de uma situação de depressão, burnout. Ele disse coisas como:
tive a certeza de que tanto fazia estar vivo como não estar. Depois também disse, ele começou por também falar de uma coisa que é, as pessoas sentem que há uma certa injustiça em ele estar triste. Como é que um tipo, diz ele, como ele, que não tem falta de dinheiro, felizmente, e que tem uma vida aparentemente fantástica, se dá ao luxo de ser infeliz. E ele próprio refere isso, ou seja, há uma certa identificação ou tentativa de identificar a falta de dinheiro como causa de depressão, de burnouts, mas não é assim. As pessoas podem ser infelizes com muito dinheiro e podem ser felizes com pouco. Portanto, tudo depende da forma como se conduz a vida e se consegue ultrapassar algumas das situações, ou então a pressão é tão grande enquanto advogado que as coisas são complicadas. E ele refere com grande coragem, e isso é algo que eu acho que é muito importante. Ele diz: eu estava numa posição muito difícil, era líder de um grande escritório e tinha centenas de pessoas que olhavam para ele com, no fundo, admiração, esperando orientação e inspiração. Ele acaba por dizer que chegava ao escritório e as primeiras 2 horas do dia chorava durante 2 horas. E depois, quando se tem muito sucesso, segundo ele, muito facilmente nos achamos os maiores, invencíveis, o máximo, e de facto, quando ele chega à conclusão que dificilmente voltaria a ser quem era e que a vida não fazia grande sentido, tanto fazia estar vivo como não estar, palavras dele, eu acho que é tão importante o que ele diz e tem a coragem de assumir o que passou, que deve servir de incentivo aos outros advogados que naturalmente atravessam situações similares ou podem estar a sentir os primeiros sintomas, para que ataquem a questão e não se escondam e não deixem de tentar resolver o problema, porque de facto a saúde mental dos portugueses e dos advogados portugueses é cada vez mais importante, com todas as pressões que temos no dia a dia, e nós sabemos bem que um dos fatores que maior stress causa é a pressão que se vive enquanto advogado. E para isso, eu acho que pessoas com a relevância na profissão, como o Dr. João Vieira de Almeida, devem ser realmente, pela coragem, devem ser enaltecidos e deve ser divulgado o que ele disse, para que as pessoas não achem que estão sozinhas. Porque isto tem muito a ver com algo que falámos também, que é a questão das tais Alices no País das Maravilhas, que o facto de haver pessoas que publicam imagens de felicidade eterna, permanente, muitas das vezes provoca este tipo de situações. Não estou a dizer que é o caso do Dr. João Vieira de Almeida, mas muitos psicólogos o dizem, que o facto de haver quem esteja sempre a publicar nas redes sociais imagens de felicidade faz com que quem olhe e não esteja bem em termos mentais possa pensar: só eu é que sou infeliz, só eu é que tenho uma vida que não presta. E vejam bem, estes estão sempre a viajar, estão sempre em festas, estão sempre alegres, têm uma família fantástica. E é nesse sentido que nós falámos na altura, e acho que este depoimento é importante nesse aspecto. Ou seja, atenção que, primeiro, tudo o que se vê pode não corresponder à verdade. E tudo o que se vê nas redes pode não corresponder à verdade. E é para isso que as pessoas têm que estar preparadas, e têm que estar preparadas essencialmente para a sua própria defesa psicológica. E é muito importante que recorram a um psicólogo, que sempre que sentirem que as coisas podem não estar a 100%, é importante recorrer a um terapeuta, recorrer a um apoio especializado, a alguém que saiba lidar com estas situações, para que não cheguem a situações mais dramáticas, de inclusivamente colocarem em risco a sua própria vida. Acho que é muito importante um depoimento destes, porque no fundo é alguém que, com impacto no mundo jurídico, no mundo da advocacia, diz: atenção, que se vocês estão a sentir isto, eu já senti e eu assumo que tive este problema, e que de facto não é algo que se deve ignorar e que deve ser atacado, porque é com depoimentos deste tipo, de grande coragem, que se consegue cativar as pessoas para a necessidade de acompanhamento, que é o que é mais importante. Não deixar chegar as coisas a um extremo tal que já seja muito difícil regressar. E por isso eu não posso deixar de
sublinhar a relevância desta entrevista, que é dada por alguém que tem, de facto, um cargo muito relevante numa das maiores sociedades de advogados portuguesa e que não tem medo de falar do que sentiu e não tem medo de expor os sentimentos, ainda que possa vir a ser criticado por isto, por aquilo ou por aquilo outro. Ele assume o tema e assume com grande coragem, e por isso acho que é muito relevante dignificar este exemplo e divulgá-lo para que quem esteja em situações similares consiga, no fundo, consiga identificar-se e procurar apoio. Porque em Portugal, não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas em Portugal sente-se neste momento, e eu vejo isso pelas conferências que o Conselho Regional faz, que para além do direito, as pessoas querem temáticas que os ajudem a desenvolver como um todo, como um homem, como mulher, com pessoas no seu todo e não só profissionais, não só técnicos. Hoje em dia já não é possível ter só conhecimentos técnicos, é preciso e é essencial falar sobre as competências como a inteligência emocional e tudo o que nos permite aguentar toda a pressão em que vivemos e, muito especialmente, a questão da empatia, que já foi aqui falada muitas vezes. É preciso humanizar as pessoas, é preciso que as pessoas estejam alerta para falarem com quem precisa e muitas das vezes estas pessoas que passam por este tipo de situações só precisam de alguém que as ouça e que as ajude e que lhes diga que não estão sozinhas, há mais gente a sentir o mesmo e que, no fundo, todos, para além do barulho das luzes, podemos passar por este tipo de situações, porque quem olha para nós não imagina as batalhas interiores que travamos e os problemas que temos e as desilusões, as expectativas que foram goradas, que foram frustradas e que de facto é muito importante que toda a gente perceba que não há vidas perfeitas, não há. E isso às vezes parece que as redes contribuem para essa ilusão e é isso que eu acho que nós temos falado. Este depoimento é relevante nesse sentido. E pronto, é isto que eu queria dizer e acho que é importante que se fale destas situações. João, permita-me um comentário sobre o burnout, iniciando rendendo loas a esse colega pela coragem, pela hombridade, pela transparência com que ele, eu não li ainda essa reportagem no Observador, o farei agora, já fiz o download aqui do jornal, quero ler, me parece bastante interessante. Perceba que o burnout é um problema, parece-me, mundial. É óbvio que ele ataca algumas profissões que estão frequentemente no limite, no estresse, e a advocacia é uma dessas profissões. E aqui nos diálogos luso-atlânticos, por vezes já tangenciamos este assunto e tenho acompanhado também os esforços aí do Conselho Regional de Lisboa nesse sentido. Eu assisti essa conferência sobre o burnout, pelo menos o finalzinho dela. E o que chama-me a atenção é que o problema ocorre da mesma maneira aqui no Brasil. Recentemente, e nós comentamos nos nossos diálogos, tivemos o caso de um estagiário que tentou se matar, né, pulando aí do terceiro, quarto, quinto, sei lá, que andar do escritório em que trabalhava, por conta das pressões que sofria, né, em seu trabalho. Mas é de suma importância, e você fez alguns comentários no que concerne a vida das pessoas e o uso das redes sociais. É óbvio que a maioria das pessoas criam uma narrativa, criam um enredo daquele mundo ideal, de uma vida ideal para si, para seus cônjuges, para suas respectivas famílias, mas o mundo palpável, o mundo do dia a dia, é óbvio, ele não é colorido, feliz e repleto de sorrisos 24 horas por dia. Ao contrário, como seres humanos que somos, independentemente se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, a situação não se limita a isso. Ao contrário, né, você tem uma série de fatores que podem influenciar o estado emocional da pessoa e independe de patrimônio, de capital e etc.
E os dias de hoje, os dias atuais, me parecem, e tenho repetido isso reiteradamente aqui nos nossos diálogos, me parecem estranhos. Estranhos porque as pessoas descolam-se da realidade com uma facilidade muito grande e não querem voltar para a realidade, porque a realidade é nua, é crua, é triste, nos preocupa. É mais interessante viver no mundo virtual, viver um enredo em que eu sou o diretor do meu enredo e externo isso nas redes sociais, ao invés de enfrentar a realidade nua e crua, de ter que chegar, por exemplo, como o nosso caso, cedo no escritório, com prazos acontecendo, ter que lidar com a situação de, às vezes, você não estar bem psicologicamente, não querer cumprimentar ninguém, porque você é um ser humano normal, e de outro, ter que atender clientes com reuniões já pré-agendadas, mas eu solidarizo-me aí ao colega que se chegava ao escritório e chorava 2 horas por dia e estava numa das principais bancas portuguesas, no mínimo, a situação já havia transbordado o razoável. E, João, É. emendando o meu comentário, eu queria trazer à baila e depois ouvir você sobre a história que vou contar, sobre um fato que ocorreu aqui em minha cidade, aqui no Brasil, né, em Sorocaba, onde na escola em que meus filhos estudam, há 2 semanas atrás, houve uma palestra sobre o Holocausto, sobre os perigos do extremismo. E foi convidada uma senhora judia que viveu o Holocausto, né, a convite de um professor de história da escola, e palestra esta voltada ao ensino médio, tá? Aquele período que vai dos 15 aos 17. Aqui no Brasil, esse ensino tem 3 anos, né? Primeiro, segunda e terceira série do ensino médio. Pois bem, a palestra transcorreu de forma uniforme, comum, normal, até o final, onde a palestrante foi muito clara em dizer que ela está preocupada com os tempos atuais em todo o mundo, com a onda de extremismo que estamos a vivenciar, e citou o exemplo do extremismo que ela viveu, no caso, aquele extremismo propagado pelo nazismo, um movimento de extrema-direita. E a assessoria de imprensa dessa escola traduziu, né, em uma foto e traduziu ipsis literis o que a palestrante disse e confesso, de forma escandalosa, eu fiquei assustado com os comentários no post na rede social que se seguiram por conta da frase extremismo, dando conta que supostamente a palestra teria sido com uma opção político-partidária em prol de A em detrimento de B, o que não ocorreu, né? Simplesmente estava a ser tratado uma questão pela perspectiva histórica e da ciência política, e o que houve, sim, foi uma grande confusão por parte daqueles que comentaram esse episódio, no sentido de confundir ciência política, política com política partidária. Né? Não houve opção por A ou por B, apenas a denúncia do perigo do extremismo. No caso, ela citou o exemplo daquele perigo que ela viveu, do extremismo que ela viveu, de um movimento de extrema-direita. Eu Uhum. gostaria muito de ouvi-lo, sei que tem posição bastante ponderada sobre isso. É assim, eu em relação ao extremismo e aos discursos de ódio que se vão para aí vendo, acho que tem tudo a ver com a forma como as pessoas estão a encarar a realidade nos dias que correm. Já sabemos que sempre que há insegurança, incertezas, crises económicas, as pessoas procuram sempre uma referência. E a referência normalmente é alguém que represente um poder autoritário que no fundo faça escolhas por elas. E o que se nota é
nesse tipo de episódios é a necessidade das pessoas terem alguém que seja uma referência e alguém que possa servir quase como que o pai da nação, o pai dos países. E o fascismo eu diria, o fascismo representou isso com o Führer. O Mussolini também foi na mesma linha, porque eram pessoas com posições muito fortes, vincadamente que eram condutores de homens e de mulheres e assumiam essa condução. E nós sabemos perfeitamente que em alturas de crise esse tipo de pessoas aparecem mais facilmente e têm sempre mais palco. Basta ver, por exemplo, em Portugal, o partido de mais extrema-direita que existe, o Chega, tem um líder muito forte em termos de dialética, de discurso, porque ele, de facto, tem uma boa presença e tem uma forma de falar que é muito, diria eu, assertiva, mais até do que isso. E, no fundo, ele encarna um pouco aquela pessoa que de repente, perante uma série de situações injustas, vai resolvê-las todas, vai combater a insegurança, vai resolver os problemas de insegurança porque vai pôr toda a gente a trabalhar, mesmo os desempregados, uma série de fatores que têm a ver com as pessoas quando estão em crise, quando estão em situação de grande crise económica e social, tendem sempre a agarrar-se a alguém que lhes dê uma solução direta, rápida e segura, que é o que eles acham que constitui alguém que não tem dúvidas e que diz que vai controlar tudo, nem que para isso tenha que limitar a democracia no país e nos países. E é isso que está em causa, há uma procura de alguém que tenha a figura paternal no governo, na presidência, no cargo máximo de condução da nação. Basta olhar em Portugal, por exemplo, sempre que se fala mal dos atuais políticos, diz-se era preciso um Salazar, era preciso alguém que recorrem a uma figura do Estado Novo, que era o presidente do Conselho de Ministros. Portanto, eu diria que, infelizmente, é um fenómeno universal. Sempre que há crise, eu diria que as pessoas acabam por se afastar dos princípios democráticos. Basta ver a França, o que aconteceu agora com o homicídio de uma criança, em que as tendências de extrema-direita estão claramente a disparar. Porquê? Porque as pessoas têm medo e acham que só uma pessoa que afaste os direitos dos cidadãos conseguirá controlar esta aparente onda de criminalidade que tem origem em pessoas que não têm a nacionalidade francesa, e a xenofobia aparece, é sempre assim. Parece-me, João, que os movimentos extremistas, eles provêm de uma frustração individual ou social. E dessa frustração, a busca, como você bem disse, de um líder, uma figura paternal que proverá a todos, dando soluções, por mais que inexistentes, e, enfim, tempos complicados. Tempos complicados. É porque a questão acaba por ser a seguinte, se nós repararmos que nós acabamos por ter uma situação que nos leva aonde? Leva-nos a isto. Quando nós olhamos para as pessoas que dizem eu quero pensar pela minha cabeça, eu quero isto, eu quero aquilo, quando há uma crise grave, as pessoas procuram precisamente o contrário, procuram alguém que, como tu disseste e bem, ainda que a solução que apresentam seja inexistente, tem que ter convicção e se tiver convicção ao apresentar a solução, as pessoas acreditam. E é isso que está em causa, se tu fores pegar em tiradas que se ouvem nos cafés e começares a replicá-las publicamente, as pessoas dizem, este é que diz o que tem que ser dito, isto é que é um homem a sério, isto é que é alguém em quem podemos votar, e é isto que está em causa, todos não, mas uma parte da população, quando há crise, quando há insegurança, precisa de alguém que diga, eu sei qual é o caminho, este é o caminho, e é assim que se resolve o problema todo e todos os problemas da sociedade. Portanto,
pouco importa se vai resolver ou não, desde que tenha convicção a afirmar a solução, acho que é suficiente para convencer grande parte da população a votar, ou uma parte significativa. Exato, é exatamente isso. Bom, creio que por hoje é só. Esses foram os diálogos luso-atlânticos, e eu devolvo a palavra para o João, que começou os nossos diálogos hoje e também o encerrará. Bem, eu termino com um apelo realmente para quem não estiver bem, quem estiver desanimado, quem estiver numa situação que possa ser classificada de perturbações como burnout ou outras similares, ou um ou outro sintoma de burnout que estão identificados em muitos sítios, eu sugiro que, como disse o Dr. João Vieira da Almeida, e vou citá-lo, o mais importante é perceber que há uma saída. Pode não estar ali ao virar da esquina, pode não ser amanhã, pode não ser depois da amanhã, mas não há poções mágicas, mas há uma saída, desde que alguém ajude a encontrar essa saída, porque há alturas em que nós, sozinhos, já não o conseguimos, e por isso é muito importante que todos tenham essa consciência. Há sempre uma saída. E isso era a mensagem que eu deixaria no final deste nosso diálogos, fazendo votos para que a semana vos corra pelo melhor e que, de facto, as coisas corram bem, quer em Portugal, quer no Brasil, e que as eleições decorram dentro da mais absoluta normalidade, seja quem for o vencedor. Os votos que eu faço aqui de Portugal tudo decorra de acordo com os princípios democráticos. Até lá.